Você tá preparando pra sair de casa. Aí você vai chegar no seu carro. E aí quando você olha, você tá sem a chave do carro. Aí você volta pra dentro de casa. Cadê a chave do carro? Um mistério. Se ao menos você soubesse aonde você botou a chave do carro. Mas você não lembra. O que você faz? Você senta, fecha os olhos e entra no seu palácio mental. Você refaz todos os passos daquela manhã. Para onde foi a sua chave? Esse é Mind Management. Fabulojantes e fabulíticos, bem-vindos ao Fabuloso Podcast. Pessoal, meus queridos fabulosos e fabuloses e fabulosos e fabulíticos, hoje não estou acompanhado do meu querido amigo Didi Braguinha. Ele teve um acidente jogando um jogo de tabuleiro, ele foi rolar os dados e torceu o tornozelo. Mas nada temam. Hoje eu estou acompanhado do meu queridíssimo, o mais inteligente, a pessoa mais inteligente que você vai ouvir falar no seu dia, Gabriel Googleby. Bom dia, Gabriel. Bom dia, André. Agora eu fiquei um pouco encabulado aqui, mas eu só queria dizer que, por mais que você tenha sido jocoso com essa história de que o Didi torceu o tornozelo jogando board game, isso é uma história real. Ele contaria essa história num podcast por aí. Ele contou aquela que ele tava... Era um jogo party game, né? De que você tem que jogar o dado e esqueci como é que é. Tipo um jogo meio de destreza, né? É o Dungeon Fighter. Dungeon Fighter. Se eu não me engano. Não, mas ele realmente não tá aqui e ele realmente torceu o tornozelo jogando um dado com a mão, sentado na cadeira. E estamos aqui pra falar de um jogo que a gente jogou, né? Que é o Mind Management. Pra quem não conhece, é o Mind MGMT. Pois é, eu achava que era assim que falava até você me ensinar. Mind Management. Mas olha só, antes da gente sair entrando assim, que nem um bando de apressado louco pelo assunto, fala pra mim, o que você tem jogado? Olha, rapaz, ontem eu tive uma partida extremamente frustrante de Root, mas é porque esse jogo é uma incógnita pra mim, eu não consigo jogar direito Root, eu acho que eu sou maníaco por controle e o Root é muito loucura. Eu acho que o Root tem muita troca muito rápido, né? Cada mesa, assim, cada virada, cada rodada é uma aventura, né? Troca tudo, ainda mais se o pessoal souber, né? Você falou que tava jogando com a expansão dos saqueadores, né? Isso, eu tava jogando com a última expansão e também tinha a expansão das topeiras. E putz, grila, assim, eu só tinha jogado o jogo básico do Root e uma vez eu joguei com a expansão dos lagartos. E aí, tipo, da dos lagartos eu achei legalzinha de jogar, bem tranquilo de entender e tal. Mas essa das topeiras eu não tava esperado, foi atropelado, era um caminhão de topeiras de repente. Eu já joguei com topeira, assim, já joguei numa mesa que as pessoas não conheciam as topeiras. E aí eu fiquei só quietinho, assim, começando ali, montando meu motorzinho. Aí eu não lembro em que rodada eu tipo assim, gente, com licença, tá? Eu vou ganhar o jogo aqui rapidinho agora. Sabe? Tipo assim, muito ponto em uma rodada só, né? Não, e não ajudou que a gente ainda tava usando a expansão dos marcos lá. Que aí, tipo, tem várias construções que você coloca, né? E aí essa dos marcos, a que veio, era tipo assim, você colocava numa clareira, tinha que ser numa clareira cortada pelo rio, e aí ela virava coringa. Ela varia como qualquer naipe. Só que o problema foi, ou eu colocava na clareira das topeiras, ou eu colocava na clareira dos Mestres das Centenas, que é a expansão nova. Uhum. E quem tava jogando nela era o dono do jogo, que tinha acabado de comprar as coisas e tal. Eu falei, eu não vou deixar na mão dele isso aqui, né? Vou deixar na mão do inexperiente. Aí eu coloquei, na base das topeiras, eu coloquei uma clareira de naipe genérico, tá ligado? Acabou. E ele conseguiu construir tudo que ele queria. Esse é root, né? Mas vamos lá, a gente tá aqui hoje pra falar de Mind Management. Pra você que não conhece Mind Management, ele é um jogo de movimento oculto, foi lançado pela Galápagos. Ele é inspirado num quadrinho de mesmo nome, que é o Mind Management. Ele é um quadrinho feito pelo Matt Kindt. E a história, eu não li o quadrinho, apesar de estar cada dia mais assim caminhando na direção de, porque é muito interessante. É sobre uma empresa, que é a Mind Management, que ela é uma empresa de agentes psíquicos.
E eles parece que eles intervêm em grandes eventos no mundo. Eu não sei dar detalhes sobre isso, mas o que chegou disso, né? O que chegou desse tema pro jogo? É um jogo cooperativo, não. É um jogo um contra muitos, né? Você vai ter uma pessoa que é o recrutador dessa empresa, da Mind Management, que ela vai estar andando silenciosamente por trás, tentando recrutar novas pessoas. E você vai ter um grupo de 4 pessoas, 4 personagens, né? Que aí vai ser distribuído. Se você estiver jogando com 5 pessoas, cada um controla um. Se você estiver jogando com 2, cada um controla 2. Essas pessoas estão tentando descobrir aonde que o recrutador tá e tentar frustrar os planos dele. Só que é o que eu disse, é um jogo de movimento oculto. E aí, fala pra mim, Google B, fala aí, o que é esse jogo de movimento oculto? Assim, acho que pode até explicar pra quem não conhece o que é movimento oculto e como é que ele se aplica nesse jogo. Movimento oculto, ele já é um jogo, um tipo de jogo, né, que, né, pra até estranhar, ele já tem bastante história aqui no Brasil, né, porque o pessoal costuma conhecer ele por Interpol. E vai aí a curiosidade. O que não é um bom exemplo. É um jogo frustrante demais. Não é um jogo que o André ama. Não. Mas, então, uma curiosidade, hein? Fora daqui do Brasil, o Interpol chama Scotland Yard. E o Scotland Yard aqui do Brasil chama Sherlock Holmes. Então foi um trabalho pra eu encontrar esse jogo pra jogar no Tabletop Simulator, essas coisas. Mas movimento oculto, basicamente esse tipo de jogo em que a pessoa, ela... principalmente esse cara que joga sozinho, que joga contra os outros, ele vai ter ali ou um mapa próprio, ou alguma forma dele marcar os próprios movimentos, e aí ele se move sem falar pros outros jogadores pra onde ele foi, onde ele tá e tal. E aí ele vai tentar desviar dos jogadores, tentar não entregar a sua posição. Normalmente ele vai ter que ou passar por algum local específico, ou então, né, no caso do Interpol, ele tinha que tomar cuidado com as rotas que ele fazia, porque ele acabava revelando o caminho que ele estava seguindo e tal, dependendo da rota que ele fizesse. No Interpol tinha uma onda de você pegar meio de transporte diferente, não tinha? Acho que você podia pegar o táxi ou pegar o ônibus, e aí... Tem, eu acho que o táxi, o ônibus e o metrô. Se eu não me engano, no Interpol a mecânica era assim, você andava um número de vezes e depois de X vezes você tinha que mostrar onde você estava, não era isso? Isso, exato. E aí, assim, você tá dando uma chance pros jogadores, olha, a cada, sei lá, 4 ou 5 movimentos você mostra onde você tá. E aí os jogadores tinham que tentar ir cercando e meio que adivinhar se você pegou ônibus, metrô, ou se você andou. Só que era isso, né? Acho que não tinha mais recurso nenhum, né? Não tinha poderes especiais. Os policiais não tinham recurso nenhum. Os policiais era só... E assim, na verdade, eles tinham uma limitação ainda de, tipo, eles vai acabando as cartas. Então, tipo, sei lá, eles podem pegar metrô 3 vezes só. E o bandido, né? O cara que tá fugindo... É o Mr. X, se eu não me engano, no Brasil. O Mr. X, isso? Eu acho que em inglês também o Mr. X. Mr. X. Ele tem meio que uma quantidade limitada, porque toda vez que um policial usa um bilhete, passa pra ele. O bilhete que o policial usou. Então assim, ele podia fazer qualquer movimentação. Não é um jogo muito bom, é um jogo cru da época pré-jogos interessantes, na minha opinião, assim. Exato. Não, com certeza. Porque era bem simples. O que a gente jogou mais recente, que eu acho mais interessante, é o do Drácula, né? Só que o do Drácula, ele é muito mais complexo, né? O Fúria de Drácula. Mas dito isso, na minha experiência, quando a gente tava jogando, eu me senti muito Drácula fazendo assim com a mão e fazendo... Passa uma sensação muito legal. Cara, o Gabriel tá falando de um jogo chamado Fury of Drácula, né? Fúria do Drácula, que foi lançado há bastante tempo já. Eu acho que ele nem tá imprimido, mas que no dia a gente tentou catar e não achou. É um jogo também de movimento oculto. Uma pessoa é o Drácula que vai andando pela cidade de noite e os outros são os caçadores. E eu não posso falar do jogo, mas a gente jogou uma partida e eu fiquei nessa sensação, inclusive, de que o Drácula está por aí. Tipo, nunca que eu ia achar. Tanto que quando a gente achou você, eu disse, caraca, achamos o Drácula. É uma ameaça fantasma. Eu falei que ele existia. E o pior é que você apareceu porque você queria lutar, na verdade, né? Nem foi a gente que descobriu. Mais ou menos. Assim, eu tava tipo assim, se eu lutar é legal, se eu não lutar é melhor, sabe assim? Mas... Mas aí depois que eu vi que eu que tenho que puxar a briga pra ser bom. Esse é outro detalhe interessante do Fear of Drácula, porque... ele faz o Drácula puxar a briga ser mais importante do que o Drácula ser encontrado. Porque daí você pode morder os players e tal. Enfim, a gente divaga. Enfim, no Mind Management, o que acontece, tá? Esse cara que é o recrutador, ele vai estar com um escudinho dele, né? Uma papelzinho na frente tampando. Ele tem uma cópia do mapa atrás. E ele vai estar escrevendo no mapa, tá? Então ele vai começar fazendo, acho que de 1 a 6 movimentos, de 1 a 5 movimentos. E qual é o objetivo do recrutador? Ele tem que passar por uns locais específicos que tem uns símbolos no mapa. O mapa tem um bando de desenho. E ele tem que passar por esses símbolos. E quando ele passa por um símbolo desse, ele recruta um recruta novo.
tá? Então ele tá mirando em passar por esses. O recrutador, ele anda um espaço, sempre ortogonal, tem uns quadradinhos lá que ele pode, o parque lá, que ele pode andar na diagonal. Então você a cada uma vez e aí você anda uma vez, tá? Eu tô falando a versão simples primeiro, tá? São 3 símbolos, né? São 3 símbolos que ele tem que recrutam, tá? Só que ele anda escondido, então ele só marca e ele fala, vai lá, agora é vocês. E nós, controlando 4... Capturei 2. Como é que é? Você anda 2? Não, ele anda e fala assim, recrutei 2, boa sorte. A gente não sabe qual que é o símbolo que ele pegou, a gente não sabe por onde ele passou. A cada 2 rodadas ele diz quanto que ele recrutou. Então se ele andou agora, ele não fala quanto que ele recrutou, né? E aí os outros jogadores controlando os agentes vão tentar descobrir o que tá acontecendo. E os agentes têm umas ações que assim, você vai num lugar e você fala assim, você passou aqui, né? Tem isso de você passou aqui? Nem é isso, né? Porque o que você passou aqui, eu acho que ele é mais acho que talvez no Interpol não tenha isso, mas no Drácula tem, né? Mas ele é mais tipo assim, você já passou em algum lugar com esse símbolo? Isso. E isso dá um poder imenso pro cara do recrutador. Porque aí ele pode falar assim, ele tá ali, às vezes ele tá naquele espaço, mas ele fala, não, eu passei nesse aqui, 3 atrás, sabe assim? E aí a pessoa fala, tá, beleza, ele foi pro outro lado, e aí fica perdido. Porque então você tem que estar num quadrado com um símbolo, né? Você fala assim, eu tô num quadrado com o símbolo dos cachorros. Aí você fala assim, você passou por algum cachorro? E é exatamente isso que tu falou, né? Porque aí assim, passei. Aí imagina, ele tá num do teu lado de cachorro, ele tá no teu... Aí ele fala, passei naquele lá longe. Aí você, caraca, ele tá longeão. Só que não é isso, porque ele andou já vários, né? Então você tem que triangular. Eu posso falar da minha experiência no começo do jogo, totalmente sensação de que é impossível. Tipo assim, nós nunca vamos pegar, né? Não sei se tu teve esse, no começo, assim, nas primeiras 3 rodadas. Não, é muito difícil de encontrar ele, assim, de imaginar onde ele pode estar. Porque nem é um mapa tão grande, assim, deve ser um mapa de, acho que são 5x4, acho que é 20 espaços. Talvez seja 25 espaços, não sei. Mas ele só tem que andar 12 espaços pro jogo acabar também, de qualquer forma, né? Só que, assim, a gente anda 1 por vez, a gente vai andar 2 por vez, mas ainda assim dá muito pouco. É muito difícil de achar ele ali no primeiro momento, considerando que a gente tem essa economia de ação tão apertada, né? Você não consegue fazer muita coisa. No máximo você pergunta, você passou aqui? Aí fala, eu passei ali. Aí você tem que ir lá no lugar que ele falou que passou pra perguntar, que hora que você passou aqui? Pra você tentar saber a rodada que ele passou naquele espaço e aí você tentar mapear. Pra você ter alguma chance de verdade, né? Porque só pra pessoal entender, quando você fala assim, eu tô em cima de um livro, aí eu falo, você passou em algum livro? Aí ele fala assim, sim, passei, nesse aqui. Aí ele bota uma pegadinha vermelha em cima do livro. Isso quer dizer que ele passou por ali em algum momento. Aí se você em algum momento for naquela pegadinha e falar assim, tá, eu quero saber que horas você passou aqui. Aí ele tem que botar, ele fala assim, na hora 7. A gente fala hora porque cada rodada é numerada, né? Ele começa de 1 pra cima. A 1 da manhã até as 13 16 horas, né? Dependendo do jogo, 15 ou 16, né? Aí quando você sabe que horas, aí começa realmente a ter a chance de você... Tá, peraí, então se ele teve aqui na rodada 3 e ele recrutou 2 pessoas, aí porque você começa a querer também descobrir o símbolo, né? Tinha isso também, né? Sim. Mas outro detalhe muito interessante é que assim, se fosse um jogo que ele pudesse ir pra qualquer lugar, aí seria impossível. Só que parece muito desafiador, mas mais pro fim ele vai se cercando, porque o recrutador nunca pode ir num lugar que ele já andou, num quadrado do mapa que ele já andou. Essa é a virada. E aí isso acaba guiando muito. Esse é o ponto que, tipo, no começo realmente a gente tá muito perdido, mas mais pro fim você encontra um lugar dele e você fala, beleza, ele não pode ter vindo pra cá, não pode ter vindo pra cá, então ele com certeza veio pra cá, porque ele já andou nesses outros 2. E aí você encontra. Ele vai se cercando, né? Exato. Porque como são 7 por 6 a grid, né, do quadradinho. Se ele não fizer bem feito, ele se encurrala, né? É possível se encurralar. Dito isso... E é por isso que tem o Mind Sleep, né? Eu ia falar exatamente isso. Que ele tem uma rodada que ele tem 1 ou 2 que ele pode fazer um pulo. E aí o pulo pode ser assim, pula 2 na diagonal ou 2 ortogonal, e aí depende de qual recrutador ele é. Isso é maneiro também, que você não sabe se ele é o recrutador que pula na diagonal ou que pula ortogonal. Então isso gera um outro problema, né? Você fica sabendo quando ele fez o Mind Sleep, né? Exato, a gente fica aquela coisa, tipo, tá, se ele foi, se ele veio pra cá, se não ele veio pra cá, ou pra cá e pra cá, e aí fica meia hora de discussão pra, tipo, andar pro lado e perguntar, você veio aqui? Não. Então beleza, então não era ele. Aí é muito bom. Mas eu acho uma coisa muito interessante do jogo, como você falou ali um pouco atrás, que
no começo, meio que não importa tanto assim, quais são os símbolos que ele recruta. Não faz muita diferença pra gente, porque a gente não tem controle nenhum. Mas lá pro fim faz muita diferença, porque daí você começa a calcular, peraí, a gente sabe que ele andou aqui, 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 e nesses lugares ele recrutou 3 pessoas. Então qual que é os símbolos que repetem 3 vezes aqui, sabe? Aí você... beleza. Começa aquele exercício de lógica bruta, né? Exato, a gente tem que quebrar a regra, né? A senha na força bruta, em vez de quebrar na tentativa e erro. Assim, a experiência que aconteceu comigo várias vezes, assim. Lembrando que, assim, na nossa experiência, que foi eu e Google Bee jogando contra a Dani, o que acontecia era... A gente ficava perdido. Aí tinha um momento, né, no jogo que era assim... Opa, não, peraí. Aí tipo, números, caraca, ela só pode estar aqui. Exato, não, é aquele momento que tipo assim, estamos totalmente perdidos. Aí você pergunta, você passou por aqui? Aí a Dani fazia, droga, passei. Aí você fala assim, tá, peraí, se ela passou aqui, então ela passou aqui. Aí você faz o mapa inteiro do que o personagem andou, só com as suposições, é muito interessante. Acho que é maneiro lembrar assim, cada personagem tem um poder diferente. Na prática, assim, tem formas de perguntar diferente, né? Tem uma mulher que pergunta na linha inteira, na área, né? Eu vou entrar depois naqueles... Como é que é o nome deles? Os recrutadores, os amigos, os imortais. Os imortais. O recrutador tem os imortais. Depois eu entro nisso. Mas só pra dizer assim, cada agente que a gente controla tem um poder diferente. E na nossa vez, você vai estar controlando 2, você tem que ativar 2. E aí, enquanto esses 2 não forem... quando os 4 não forem usados, esses 2 não podem ser usados de novo. Então você tem que meio que negociar quem que você vai usar. Porque se tem um cara que tá chegando perto da onde você acha que é o recrutador, você não vai poder usar ele de novo por uma rodada. Então tem que fazer um cerco realmente amplo, né? Mas realmente o mapa não é muito grande, né? Acho que o cerco é meio rápido de fazer, né? A sensação que deu, pelo menos. E se você planejar direitinho e tal, tem aquele personagem que permite você mover os outros um pouco mais e tal. Tudo isso é bem relevante, assim. Mas eu acho muito interessante, assim, o fato de que o jogo, ele tem um mecanismo pra ele se balancear, né? Então, que é uma coisa que os outros jogos não têm. O Drácula não tem, o Interpol não tem. Então, se um cara é muito bom de se esconder no Interpol, não tem muito o que você fazer pra ganhar dele. Tipo, eu não consigo ler esse cara, eu não consigo prever os movimentos dele. E ele ganha sempre. E aí é o que você falou, se torna um jogo frustrante que ninguém mais quer jogar. E quem planejou o Mind Management, né, quem desenhou o jogo, teve esse cuidado de tipo... Tá, vamos criar mecanismos no próprio jogo pra balancear. E aí eles criaram o Shift. Eu acho que assim, antes até de você entrar no Shift, eu acho que ele já é bem balanceado em si, assim, né? Eu não tive essa sensação, porque assim, Interpol pra mim a experiência é essa. É assim, vamos aqui tentar loucamente adivinhar aonde que esse cara tá. E no Mind Management, não, eu senti assim, cara, dá pros dois. Dá pra ganhar como o recrutador e dá pra ganhar como os agentes, sabe? Achei isso... bem possível. O jogo tá ali, especialmente na versão básica, porque tem uma versão que eles botam pra você jogar básica que não tem os imortais. Acho que vale falar assim, os imortais são... E acho que também não tem as habilidades dos personagens. Isso, é um jogo mais neutro, que realmente assim, vale pra primeira, porque depois o maneiro é essa avançada. Depois que você introduz os imortais, é como se o recrutador tivesse uns outros NPCs que ele pode controlar também, que vão ajudar ele a recrutar novos recrutas. O problema é que assim... Quando você tá usando os imortais, eles usam um conjunto de símbolos diferentes do seu. E toda vez que você usa um desse, você tem que revelar mais uma carta. O que isso começa a acontecer a longo prazo é que você começa a revelar quais são os seus símbolos verdadeiros. E aí isso meio que vai mostrar pra onde que você tá indo e vai ajudar a detectar onde que você passou. Porque saber os símbolos que você tem ajuda muito, porque você sabe, se ele recrutou ali, ele só podia estar ali naquela hora tal. Então, assim, é bom e ruim essas peças novas, né, do Imortal. Então, o jogo eu acho ele bem balanceado nisso, né? Isso que eu ia falar, que assim, os Imortais também tem a questão de que eles impedem de ativar os personagens, né? Então, você não consegue mais tentar capturar o líder. Se um Imortal tá no espaço que você acredita que o líder recrutador tá, o Imortal impede aquilo. E é isso, se considerando que você só tem uma ação por turno, isso é demais. Você não vai conseguir capturar ali e às vezes o líder consegue escapar na próxima. Você se protege ali, né? Exato. E aí é tipo assim... Ou outras formas, ele pode usar... Na última partida, a Dani usou muito bem os imortais pra confundir onde ela tava. Porque, tipo, ela moveu o imortal ali. Ali não tem um símbolo de imortal. Por que ela moveu pra lá? Putz, ela deve estar lá. Aí você ia tentar lá, não, ela não tava ali. Ela fez a distração, né? Tipo, será que eu estou aqui? Eles adicionam uma camada muito interessante pro jogo mesmo.
que eu queria muito, que acho que é uma questão que foi muito marcante assim que a gente começou, e eu imagino que pra todo mundo vai ser, é a questão da arte do jogo. Isso é verdade. Porque assim, a arte do jogo, ela é feita pelo mesmo cara que fez o quadrinho, o Matt Kings. Tá? E no quadrinho já parece que teve polêmicas, que as pessoas não gostavam tanto do quadrinho, porque ele era meio rabiscado. Dito isso assim, o quadrinho funcionou super, tá? Mas o que acontece? A primeira vez que você olha o tabuleiro, pelo menos a primeira vez que eu olhei, que a gente olhou o tabuleiro, é uma loucura. É uma loucura. É tipo, parece que tá tipo, parece que foda-se. Rabisquei o tabuleiro inteiro. Se vira aí, malandro. Não, a visualização dos símbolos, que é uma coisa que é muito importante, se você for parar pra pensar, ela é muito difícil, porque às vezes o símbolo se esconde com o background que tem ali, né? Que é pra ser uma cidadezinha. E às vezes nessa cidadezinha não aparecem os símbolos, tá ligado? Você fala, peraí, isso é um cachorro ou uma tocha, tá ligado? E não dá pra saber. A arte não é limpa, né? Não é aquela coisa assim, design minimalista. Não é. É tipo, é tudo em todos os lugares ao mesmo tempo e realmente você fica assim, peraí, o que tá acontecendo? Aonde que tá a informação? Agora, assim, não sei você, cara, mas pra mim, no começou assim, tá? Mas muito rapidamente que beleza, eu já entendo esse tabuleiro. Já entendo tudo que tá aqui e ele me funciona. Eu acho que você acaba internalizando até os símbolos, assim, né? Realmente é interessante. Às vezes ainda me confunde, não vou mentir, não. Principalmente um que parece uma piscina com a fonte, sabe assim? Aí, tipo, os dois eu olho assim, eu tenho que dar uma segunda conferida. Mas não, depois de uma primeira fase ali meio ruim, você se acostuma, assim, não chega a ser uma barreira pro jogo. O que é ruim? Uma barreira pro jogo, como você mesmo falou, é o manual, né? O manual, em compensação... Gente, sério, margem, por favor, margem no texto. Dê espaço, a gente precisa de espaço pra... o manual é muito, muito, muito abarrotado de informação, né? Lotado. Parece que os caras querem economizar a página, né? Eu não sei o que acontece, mas isso, né? Vamos economizar R$1 de impressão com uma página menos. É bem complicado. Assim, dito isso, eu achei muito legal o esquema dele já ter no próprio manual uma forma fácil de você ver o que é regra do jogo simplificado, o que é regra do jogo principal ali, ele deixa cores diferentes e tal, isso é bom. E ele faz bem elegante isso, né? E até que tem exemplos, que eu acho que é uma coisa que o manual falta, às vezes, exemplo, né? O manual precisa ter exemplos e exemplos fáceis de entender. Esses dias a gente estava tentando jogar o jogo lá que chama High Frontier e eu senti muita falta de exemplo no manual. Tipo, é o que você falou, pra mim é fácil, porque eu tava olhando junto o jogo de tabuleiro. E eu concordo, tipo, você tá com o jogo montado na sua frente, fica mais fácil de entender. Mas eu acho que tem que ter no manual o exemplo. E no Mind Management tem, no manual bastante exemplos. Mas olha só, peraí, que você lançou, você jogou ali como se não fosse nada, mas assim... O Gugubi falou assim, eu tava lendo o manual do High Frontier. High Frontier, pra quem não conhece, High Frontier for All, é um jogo, é uma simulação, não é um jogo, porque eu acho que ele se leva mais a sério do que isso. Ele leva a sério. É uma simulação de foguetes no espaço, mas assim, o mapa do jogo é a coisa mais elegante e caótica do mundo, porque ele é um mapa que representa órbitas pela sua quantidade, pela quantidade de energia e não pela distância. É a coisa mais insana, tá? Então, assim, e dito isso, o manual é mais bem brilhante que você bacana. já viu. E o manual é bom. Só que é isso, não tem como dar exemplo naquele manual, senão seria um pequeno apostolado sobre viagens espaciais. Ele já é, mas eu acho que podia ter. Eu concordo, assim, a gente já teve essa conversa que você disse, eu como um programador consegui entender. Eu falo, parabéns, você é um ótimo programador. Eu não sou um programador. Eu queria entender o manual. Não quer dizer nada. Não, mas dito isso, assim, a experiência de aprender o Mind Management é muito tranquila. Ele não é um jogo denso. Não é. Ele é um jogo que você, né, a regra é, você pode andar uma vez, você não pode andar, você escreve aqui. Tem aquele impacto inicial, né, de nossa, muita coisa, a arte muito caótica. Mas assim, começar a jogar, especialmente o modo básico, que é uma ótima forma de aprender o jogo, né, foi bem rápido. A gente chegou, sentou e começou. Outra coisa muito legal que tem no manual, e eu acho que mais manuais tinham que ter esse tipo de coisa, ele tem aquele esquema de, no fim, você marcar as partidas. E isso é importante no jogo, por causa do que a gente vai falar depois do Shift, né? Mas você pode marcar, tipo, Didi era o recrutador, André, Gabriel e Dani eram os agentes rebeldes, né? E aí, tipo, eles perderam. Aí, tipo, na outra, eles perderam de novo. Aí, tipo, beleza, agora eles já perderam 2 seguidas, então eles jogaram no dia seguinte e ganharam. E aí vai ficando esse equilíbrio, assim.
E eu acho isso muito legal, porque isso dá uma sobrevida pro jogo, assim. Tem alguns jogos de tabuleiro que eles têm um sistema de conquistas no manual. E eu acho que isso é legal, pra deixar o jogo vivo, deixar você rejogando várias vezes. Ele é tipo um logbook, assim, né? Pra você saber quem é que jogou, quem é que ganhou, né? O esquema de achievements que você tá falando, de conquistas, você tá falando do The Loop, é isso? No The Loop tem. O The Loop, ele é um mais caótico o sistema de conquistas. Nossa, tá mas caixa, eu ainda acho né? legal. Tá na caixa, você tem que riscar a caixa. Eu risquei. Tá não tô nem aí. maluco. Mas tem que riscar a caixa. Mas tem um outro que... Tem 2 jogos. Aqueles... Você até jogou o Cascadia, né? Aham, joguei. Mas... O Cascadia, o Cálico e o Verdun, que são meio que os 3 da mesma produtora... Eles foram os 3 trazidos aqui pro Brasil pela Grok, né? Mas os 3 lá fora são da mesma marca também. E eles têm um sistema de conquistas, assim, no jogo. Então, tipo assim, se você ganhou fazendo mais que 90 pontos. Esses são os mais óbvios, né? Mas tem um tipo assim, você ganhou no Cálico sem colocar nenhum gatinho. E é muito impossível isso. Então, tipo, parabéns, você conseguiu isso. Maneiro. Aí você marca... então, tipo assim, vou jogar... Porque, por exemplo, um jogo que eu gosto muito, que é o Splendor... Eu acho ele muito bom, mas ele é um jogo que fica repetitivo. Tanto que tem gente que critica que ele tem uma estratégia clara pra você sempre ganhar com 10 rodadas. E eu nem vou atrás dessas coisas porque eu acho que estraga o jogo. Sim, mas tem isso, né? E aí se fosse um esquema tipo assim, ganhar o Splendor sem pegar pedrinhas azuis, sabe assim? Aí seria muito interessante o jogo. A gente, quando a gente começou a jogar o Mind Management, a gente fez aquilo de meio que pra experimentar, né? A gente foi rodando o assento do recrutador, né? Tipo, o primeiro acho que foi Google Bee, né? Depois fui eu, depois Dani e tal. E aí depois a gente foi entender que o jogo, ele não pede, né? Ele propõe que você sempre jogue por um grande, né? Por várias vezes com uma mesma pessoa sendo o recrutador. E é curioso isso, porque, por quê? Eu quero trocar, mas é porque ele tem... Aí acho que a gente entra nessa coisa dos pacotes shift que ele tem, que é o seguinte, você tá jogando. Então vamos lá, era eu e o Google Bee pilotando os agentes contra a Dani que tava com o recrutador. Chegou uma hora que a gente ganhou. Aí depois a gente ganhou de novo. Aí o jogo fala assim, olha, talvez o recrutador precise de uma ajuda. E aí ele tem esses pacotinhos que seriam tipo mini expansões que já vem no jogo, que tem 2 lados. Tem os pacotinhos do recrutador e os pacotinhos do agente. Então assim, o recrutador tá perdendo muito, abre um pacotinho do recrutador. Cara, isso é genial. E nem precisa ser muito, isso é legal, porque se fosse, tem que perder 3 partidas pra abrir um shift, ia ser meio zoado, sabe? Porque, tipo, o cara vai perder o ânimo de jogar depois de 2 partidas, né? Então, tipo, se perdeu uma, já pode abrir um shift. Perdeu 2, abre o segundo shift e coloca também. Ele nem propõe um número de partidas, né? É por você, porque assim, se a gente joga uma, a recrutador ganha, você joga outra, a gente ganha, tá equilibrado, você vai indo. Só que aí começa assim, não, tá ficando chato, porque o recrutador tá sempre perdendo. Então, beleza, vamos dar esse boost pro recrutador, né? Mas ele diz assim, que sempre que você perde uma partida, você ganha o direito de abrir um shift. Entendi. E aí, quando você vai jogar a partida, aí você escolhe qual shift você vai usar. E aí, dependendo da quantidade de derrotas, mais shifts você pode usar. Na verdade, ele diz assim, você vai poder sempre escolher, vou ativar aqui 4 shifts. Só que aí os seus oponentes podem usar quantos shifts eles quiserem, igual a diferença de partidas que vocês perderam. Então, sei lá, se perdeu 2... Você vai poder ativar, 4 shifts e seus oponentes 2. Ou você pode ativar só 2 e não dar nenhum shift pros seus oponentes, entendeu? Tipo um modo campanha, então, né? ele tem um sistema de... E é muito interessante, assim, né? Porque a gente abriu só 2 shifts, no caso, né? A gente jogou 3 partidas ali. Que fique dito, tá? A gente abriu 2 do recrutador, tá? Que o recrutador perdeu. Você tá jogando na cara da Dani. Eu imagino que a Daniela certeira está ouvindo. Mas ela deu aula na última partida em compensação, né? E nem foi por causa dos shifts que ela deu aula, foi por causa dos imortais. E por causa dela também, que foi fazendo um caminho super obscuro. Ela fez um caminho que a gente não conseguiu prever e bloqueou a gente mesmo. É o que você falou. Ela ter jogado várias vezes como recrutador foi o suficiente pra, ela conseguir internalizar as fraquezas e aproveitar as vantagens, né? E aí ela tirou vantagem nisso e quebrou a gente, que já tava ali, a gente já sabe como que ganha esse jogo. Exatamente isso. A gente tava com essa sensação já sabendo como é que faz e de repente ver essa coisa nova. O que eu achei legal do Shift, pra quem não entendeu o que acontece nesse pacotinho, basicamente são novas cartas com novas regras, né? Novas opções e sempre pesando, meio desbalanceando o jogo, né? Então, no nosso caso, a gente abriu um pacotinho do recrutador que veio, acho que mais um recrutador que tinha um Mind Sleep diferente. E tinha uma outra mecânica, que era aquele pezinho, que quando a gente falou, né? Você fala assim, eu tô aqui num livro, você passou no livro,
Aí ela tinha a opção, ela é ótima, né? Porque a recrutadora era a Dani, mas o recrutador tem a opção de falar, sim, eu passei aqui. Aí ela bota um pezinho vermelho, só que é falso, se ela quiser, né? E aí quando você vai lá revelar e falar assim, tá, então que hora você passou lá? Aí você vira e tá assim, pezinho falso. E aí, que ódio! Isso dá uma quebrada nas pernas, não. E dá uma quebrada nas pernas porque não só de você ter que perder esse tempo de ir lá, mas é porque, tipo assim, tá... Até você achar o falso, você fica... Qual desses 3 pezinhos que eu achei é o falso? Porque às vezes nenhum deles é. E aí você tá, tipo, quebrando cabeça. Você podia já estar encontrando o recrutador e não. Na verdade, um dos pezinhos é falso ou não. Os 3 é verdadeiro. E você não vai saber até você testar. Você tem que testar todos daí, sei lá. E aí adicionou mais um novo recrutador. Então, quando deu o Mind Sleep, a gente tá... Se for esse, foi isso. Se for esse, foi aquilo. Se for esse, né? A lógica, o exercício lógico vai aumentando muito. Sim. Foi maneiro que a gente jogou no Tabletop Simulator. E aí a gente começou a rabiscar no tabuleiro, assim, tipo, um maníaco. Aqui foi pra cá, se não ali, cara. Muito bom, muito bom. Eu acho que é um jogo que se o tabuleiro não vier plastificado e com canetinhas, é uma falha. Eu acho que é uma coisa pra ter nos próximos reprints, E se o seu não veio, você plastifica e compra aquelas canetinhas que tem um apagadorzinho e usa, porque ele vem com a canetinha, fica bem... Ele vem com a canetinha já por causa do recrutador e por conta do... Você bota aqueles cerebrinhos, né? Verdade, que você marca as posições. Você bota o branco, aí você escreve, você fala assim, eu acho que passou aqui no 1. Aí você vira pro lado verde e fala, tá confirmado que foi aqui nesse lugar, né? Não, total. Ele é o jogo que você fica, né? Entre muitos jogos, mas é um daqueles jogos que você fica igual aquela parede cheia de papel com os risquinhos marcados, assim. Não, mas ela tem que ter passado por aqui naquele turno. Ela só pode ter vindo por aqui. Aí o outro vira e fala, não, mas e se ela andou pela diagonal? Aí você fala, puxa vida! É que nem a gente jogou um outro jogo de movimento oculto uma vez, que é o Sniper Elite também, que é nessa onda. Tem um jogador que tá lá com o sabotador ou o sniper, tá andando, ele anda escondido. E tem umas outras mecânicas de área também. E aí eu lembro que tava eu e o Gugubi também contra... Era o Hugo, né? E aí o Gugubi tava fazendo 1000 contas, assim, porque a gente tinha feito uma pergunta assim, você está na região vermelha? Ele falou, sim. Algo assim. E aí a gente tava assim, cara, então ele entrou por aqui. Aí o Gugubi tava 1000 contas. Aí eu parei, olhei o tabuleiro. Aí tinha um quadradinho que você meio que podia entrar por ali e sair. Aí eu, Gabriel, mas e se ele entrou ali? Aí, tan, tan, tan. Não, caraca! Quebrou tudo, volta tudo. Não, ele com certeza está aqui em cima dessa escada. Aí você fala, mas e se ele passou por baixo dela? Eu, não, tem uma passagem! Cara, aí o que acontece com esse jogo, tá? Isso é minha grande questão com jogos de movimento oculto em geral. Você tem 2 experiências, no mínimo, na mesa, que é a galera que tá fritando e gritando, tentando descobrir aonde tá, e aí desse lado eu me diverti demais, porque era isso, a gente, né, estava chegando, rodada 10, nada, eu já desistindo, aí o Gabriel, cara, já sei, porque isso, né? Aí é aqueles, eu sou um gênio, né, você, caraca, é isso, e aí pegava, incrível. E tem a experiência do recrutador, que, assim, quando eu joguei eu me diverti bastante também, porque você fica maquinando, ouvindo as pessoas falando, né? Tipo, eles estão... A experiência do recrutador, ela varia em 2 momentos. Tem o momento inicial em que você está esfregando as mãozinhas, igual uma mosquinha, e fazendo... Vocês não fazem ideia de onde eu estou. E aí passa meia hora e você tá assim... Ai, meu Deus, eles vão me pegar, eles estão do meu lado. Total isso. Eu não sei como foi pra Dani, mas assim, eu tô deixando isso claro porque, assim, na mesa isso acontece. Você tem 2 momentos. E, no geral, também, assim, rodada do recrutador, 30 segundos. Rodada dos agentes, de 10 a 15 minutos. Porque é isso, fica discutindo o que você vai fazer, o que não vai fazer. O recrutador meio que já tá olhando. Assim, eu não tô dizendo que é ruim nenhuma das 2 experiências. Eu tô dizendo que existe uma discrepância animal entre as experiências, né, de quem tá jogando. Dito isso, eu achei muito divertido os 2 lados, assim. Não, tenho certeza que ele é um jogo que vale a pena. Eu acho que ele, inclusive, vale a pena jogar, nem que seja no modo simplificado. Por mais que o jogo queira que você jogue, a mesma pessoa joga numa única posição,
vale a pena cada um jogar uma vez ali como recrutador, uma vez como agente rebelde, porque é pra você ter as nuances da coisa, né? Porque quando você nunca jogou, você fala, putz, ele pode ir pra qualquer lugar. E aí na hora que você tá jogando como recrutador, você fala, caramba, eu não consigo ir em lugar nenhum. Então é interessante isso pra você equilibrar. A mesma coisa assim, sei lá, um Rebellion da vida, eu acho que é um jogo que vale jogar dos dois lados pra pegar as forças e as fraquezas. Ó, tu tocou numa coceirinha aí que tava pra mim, que é Star Wars Rebellion. Eu fiz de propósito. Star Wars Rebellion, que é um jogaço, ele tá no Board Game Geek como o primeiro jogo de movimento oculto. E assim, a gente pode debater por horas e a gente não vai, mas ele não é um jogo de movimento oculto. Não é. Assim, eu só vou dizer que o primeiro problema disso é o sistema de ranqueamento, ele ranqueia pela nota do jogo, não por claro. Dentro dessa métrica, qual é o melhor. Claro, né? Ele não é o melhor jogo de movimento oculto. Eu tô falando, ele é o jogo mais alto ranqueado na categoria movimento oculto. Ele não tem, você pode trocar a sua base de local, mas assim, isso não é movimento oculto estritamente, né, falando. Na verdade, eu fiquei pensando um pouco. Tem um momento que dá pra ter movimento oculto que eu nunca vou fazer, que é você falar assim, olha, eu movi essas tropas pra fora da minha base. Aí a base pode estar em qualquer lugar em volta. Mas eu nunca vou fazer isso no Rebellion. Então, acho que a ideia de movimento oculto é isso. Você tem uma pessoa... Ele é um jogo só pra 2 também, né? O Mind Management é um movimento oculto mesmo. Você tem uma pessoinha marcando lá no seu mapinha, na versão simplificada do mapa, onde que ela tá indo, né? Um movimento oculto mesmo. E aí, a minha dúvida desse jogo só que eu fiquei, assim, a gente teve que jogar online, né, pela questão da distância, mas eu fiquei pensando assim, qual o contexto desse jogo, sabe? Tipo assim, porque ele não é um jogo, ele não é um jogo longão, tipo assim, vamos sentar agora e jogar 2 horas de jogo, mas ele também não é um jogo rapidinho, tipo assim, galera, chega aí, vamos jogar aqui rapidinho, né? Ele exige vamos parar, sentar na mesa, montar ele, tem o escudinho ali do recrutador, sabe? Tu entendeu o que eu tô falando do contexto, assim? Quando é que você joga ele? Eu acho que ele é um jogo quinzenal, ou um jogo semanal, assim, que você arruma uma turma e vai jogar sempre com ela, até você, tipo, dizer assim, zeramos esse jogo, sabe assim? Eu acho que dá pra levar ele como um jogo de campanha, assim, eu acho que esse é o valor dele, sabe? Ele não é um Ticket Ride, porque um Ticket Ride, né, ele é bem família, nesse sentido, assim, de que ele não é um jogo... Acho ele bem família também, acho bem família. Super denso e tal, ou também não é um jogo party, porque não é um jogo que você vai jogar 6 pessoas, dá pra jogar até com 5. Dito isso, eu acho que eu prefiro com 3 players, porque eu acho que vozes demais bagunçam a discussão, e provavelmente vai ser, tipo, 2 falando alto, um tentando falar, e o outro de saco cheio, porque nunca ninguém ouve ele, sabe? Não, e 2 fazendo, fala aí o que eu faço, então. Exato. Então eu acho que essa gameplay de 2 pessoas discutindo e uma pessoa sendo o recrutador, tá ótimo. Mas eu acho que ele é isso, ele é um jogo que é pra você tá sempre, tipo, vamos marcar uma partida, a gente tem que continuar a história do Mind Management, sabe assim? Ele quase é um jogo de campanha, de certa forma, por causa dos shifts, principalmente, assim. Eu acho que ele se propõe a ser, sim, ele vem com aquela tabelinha de comportamento que você falou, né, que tem os jogos, e a gente infelizmente, acho que não fez lá os 14 jogos da campanha, ou sei lá quantos jogos eles querem que você jogue, mas assim, eu acho interessante encarar ele como um jogo de campanha, meio assim, a campanha da Dani como recrutadora, né? Aonde ela chegou, o que ela conseguiu. Aí depois, agora beleza, vamos pra campanha do Google Bee recrutador. Isso é bem maneiro, assim, e muda bem o jogo, né? Não, totalmente. Eu ia até falar uma outra coisa que eu lembrei agora, que infelizmente a gente não teve essa experiência, né? Mas Total não, a gente não abriu todos os pacotinhos Shift, né? Não, só isso. Mas eu acho que ele é um jogo que o físico também dele deve chamar muita atenção, assim, porque a caixa é cheia dos segredos, né? E ela tem uns esquemas que se você olhar com aqueles óculos 3D, você consegue ler uma coisa, ler outra no manual. Se você ler no azul ou no vermelho, né? Exato, então eu acho que ele é um jogo, assim... Ele é um jogo pra você aproveitar ele com tempo mesmo, assim. Ele não é pra ser só, degustar. Uma partida casual de Mind Management, sabe? Não tem nada a fazer, vamos jogar Mind Management. Não é isso, não. Eu acho que ele realmente é o tipo de jogo que você marca o rolê pra jogar Mind Management, sabe? E você vai... Nesse rolê, você vai jogar umas 4 partidas. Porque depois que você montou, dá pra facilmente resetar e jogar mais uma partida. Não, e dá pra jogar 2 numa sessão só. A gente jogou, acho que até 3 numa sessão só. Especialmente dos jogos mais no começo, né? Que não tá com tanta regra nova. Mas eu concordo com você. É um jogo... Primeiro, assim, é um jogo que chama atenção. Pela arte, né? Pela caixa, todo ele, assim, é uma coisa assim... Cara, olha esse jogo, né? Eu achei, assim, que até que... Porque ele é um jogo bem hypado lá fora, assim, o pessoal fala muito bem e tal, eu lembro de ter visto várias postagens, quando foi anunciado aqui no Brasil, o pessoal gritou bastante,
Mas ele até que não exageraram no preço dele, assim, sabe? E considerando o tanto de rejogabilidade que ele tem, sabe? Dá pra adquirir e tirar bastante valor. Ele não é um legacy, no sentido de que, tipo, beleza, a gente jogou e aí acabou. A gente nunca mais vai conseguir passar esse jogo pra frente, sabe? Não, ele, tipo, você só vai abrir o pacotinho. Depois você guardou tudo certinho, você pode passar o jogo pra frente. Bom ponto, né? Os pacotinhos você reaproveita, não é? Tipo, agora está inserido para sempre e você não pode tirar. Esse jogo, eu acho que ele brilha exatamente aí. À medida que você vai crescendo com ele. Por isso que é maneiro também a coisa de, não, joga sempre fulaninho, vai ser o recrutador agora pelas próximas 10. E aí o que faz sentido também você jogar sempre com a mesma galera, né? Não é um jogo que você vai pegar e, chega aí rapidinho e bota uma galera nova. Dito isso, tá? Ele super funciona assim também. Porque ele é fácil. Dos jogos de movimento oculto que eu joguei, eu achei o mais tranquilo, assim, de sentar, pegar e jogar e tá curtindo, sabe? É rápido. Não, ele é bem aquela coisa, né? Fácil de jogar e difícil de mestrar, assim, né? Então, tipo, as regras são simples. Tipo, na sua vez você anda e pergunta, você passou por aqui? Ou então você pergunta, que hora que você passou por aqui? Ou então você fala assim, tô te capturando aqui. É as 3 ações que você faz e acabou. Não tem muito mais do que isso, né? E você vai cercando e vai fazendo, né? A profundidade dele vai morar em ser safo, né? Em quão safo é o recrutador, em quão lógicos vão ser os agentes rebeldes e tal, aí que vai ficar a complexidade dele, mas aí isso vai de grupo pra grupo também. Bom, assim, eu tenho uma certa ojeriza a notas, então não quero entrar nisso por nada. Eu só queria tentar entender isso, sim, de pra quem é esse jogo, né? E é o que a gente falou aqui, é um jogo leve, é fácil de aprender, é um jogo eu concordo muito com o que você falou da coisa do número de jogadores. Eu acho que, assim, se você jogar com 5 pessoas, eu acho que vai ter muita gente falando. Então, assim, pra mim é um jogo que eu curti muito com 3, com 4 eu já não sei como é que ficaria. E eu acho que com 4 ficaria estranho, porque daí ia ficar um com 2. Assim, a gente controla o personagem, mas não controla, né? A gente só fala, manda esse aqui lá, sabe? É um grupo, então, exatamente. A gente é a nossa empresa mandando os nossos funcionários fazer alguma coisa. Eu concordo com isso. Só porque, pro pessoal entender, né? Como a gente tem 4 agentes rebeldes, né? Ele fala assim, se você estiver jogando com 2 jogadores, cada jogador controla 2 agentes rebeldes. Mas não é meio tipo assim, então só eu posso encostar no meu agente. A gente discute e fala, vamos mandar esse cara ali? Vamos. E aí manda, entendeu? Então... Até porque quem é que vai ativar? Porque você só pode ativar 2, né? Não é que você não tem a sua vez. Aí eu falo assim, não, eu tô na minha vez agora. Eu acho que essa ideia de controlar é sempre aquela coisa pra dar uma controlada em alpha player, assim, né? Que então é tipo assim, eu vou fazer o que eu quiser com o meu boneco, sabe? Mas assim, sim, é um jogo de conversa e discussão, né? É um jogo pra ficar ali eu acho que é um jogo, inclusive, que um cooperativo, né? Tudo bem que é o cooperativo um contra muitos, mas que não tem muito espaço pra alpha player, esse jogo, assim. Tipo, você pode ser um chato... Ele tem sim, porque, tipo assim, aí vai lá, chega um gênio que nem tu, começa a falar 1000 lógicas e probabilidades e princípio de incerteza de Heisenberg, aí, tá bom. É um alfa inteligência. Aí fica assim, tá, cara, eu não vou discutir porque você é muito mais inteligente. Dito isso, assim, não precisa chegar nesse ponto, sabe? É um jogo... Eu me diverti muito com esse jogo. Eu ouso dizer que eu me diverti até mais do que o Sniper Elite, e eu me diverti muito com o Sniper Elite. Mas essa coisa meio psíquica do jogo, a arte dele realmente me... Eu sei que a arte não é pra qualquer um, e eu mesmo falei que é muito caótica, mas eu curto muito essa coisa, assim, esses símbolos jogados pelo mapa, sabe? Eu me diverti bastante. Eu acho uma coisa que, só mais um detalhezinho que eu achei curioso dele, é o fato... E eu não sei se isso já vem do quadrinho, né? Eu não li o quadrinho. Mas o fato que é tipo assim, é um cachorro. Aí você fala, e por que é um cachorro? Aí você vai ler na legenda, tá tipo assim, cachorros espiões. Não, era um cachorro aí, bombas, tipo, lembra? Era cachorro bomba, né? Era K9, né? C4 K9, Mas aí é o jardim, aí você fala, caraca, o que tem a ver o jardim com recrutadores psíquicos? Aí tá lá, Jardim das Ideias. Aí você, tudo tem uma coisa. O quadrinho é uma coisa que me apetece já, assim. Eu comecei a ler um pouquinho da entrada pra ver, assim, mais pra ver como é que era a arte e tal, mas é isso. Começa a história que tem um voo, e aí todo mundo dentro do voo tem uma amnésia. Mas uma amnésia, assim, esquece tudo. Tipo, o piloto fala com a base, assim, eu preciso de ajuda pra pousar o avião.
Aí eles, por quê? O que aconteceu? Você tá com algum problema? Ele, eu não sei pousar o avião. E aí, assim, isso é um começo maneiríssimo, né? Que assim, tá, peraí, o que aconteceu? E aí é isso, é o mind management. A empresa afetou eles porque queria pegar alguém. Enfim, aí spoiler, eu também não li, então não tô querendo dizer nada. Mas o jogo me trouxe essa vontade do quadrinho pela arte, pelo tema, assim. Eu gostei muito desse jogo, tá? Eu me diverti bastante. Eu entendi que você também, né? Não, eu achei muito da hora, assim. Ainda acho que, né, como você falou, eu acho que é o Hidden Movement, o movimento oculto que você mais gostou. Eu ainda gosto mais do Drácula. E olha que eu não sou muito fã da temática de vampiro, mas eu acho o Drácula muito maneiro, essa questão da caça que tem nele. Mas com certeza, é um jogo muito interessante, principalmente assim, tipo, o jogo do Drácula é aquele que você joga uma vez por ano, né? E o Mind Management não, é o que a gente falou, é um jogo pra você estar jogando sempre, pra você tirar toda a experiência dele e tal. Eu acho que ele tem uma rejogabilidade muito boa, assim, o Mind Management. O Drácula, eu não diria nem que ele é um substituto do Mind Management, não é aquele assim, você quer um jogo de movimento oculto? Vai Drácula. Eu acho que eles não têm meio que nada a ver. Tirando o fato dos dois serem movimento oculto, eles não têm muito a ver, né? O Mind Management, eu imagino assim, eu vou jogar com minha família, com meu pai, assim, sabe? Porque é um jogo que meu pai tem ojeriza de regras, tá? Eu falo assim, vamos jogar um jogo? Ele, vamos. Aí esse jogo, ele, mas eu não falei nada. Muda a regra. Então, tipo assim, esse é um jogo que eu acho que dá, sabe? Tipo, você vai andar aqui e você tem que calcular isso. E antes dele fazer... Você já terminou de explicar a regra, né? É verdade. Mas será que ele prefere jogar com você o Mind Management ou o Interpol? Pessoal, então esse foi o Mind Management. Tudo que a gente falou aqui, links e referências, tanto do quadrinho quanto do jogo, vai estar lá no nosso site fabulosopodcast.com.br. Um dia, a gente sempre fala isso porque a gente está querendo que você se acostume, mas um dia vai ser uma loja, vai ser a Fabuloja. E a gente quer que você vá no site para isso. O site ainda não está super pronto, ele funciona, mas vai estar lá. No momento, a nossa loja, que vai ter o Mind Management lá, é só um link, mas vai indo lá para se acostumar. E também, quem quiser, por favor, faça parte do nosso fabuloso Discord. Já tem uma galera lá, a gente já está começando uma conversa. E muito em breve, se tudo der certo, a gente vai começar a puxar umas partidinhas. Inclusive, senhor Google Bee, você não está no nosso fabuloso Discord. Pois é, então, eu ouvi você falando do fabuloso Discord no último episódio. E eu falei... eu imagino que eles transformaram o Discord do antigo PodD em fabuloso, já que eles transformaram o antigo porque a gente podcast. fez isso com o podcast, pode crer. Aí eu fui olhar na coisa e falei, cadê as conversas que eles falaram sobre board game? E não achei nada. Eu ia perguntar, o link do Discord também tá na descrição? Vai, tá tudo na descrição e o link tá na descrição, mas entra no nosso site pra mais coisas. Mas sim, é o fabuloso Discord. E pra você que tá sentado na sala de espera do Board Dido, que eu não sabia que estava ativo ainda, vem pro fabuloso Discord, que a gente agora tá fazendo tudo lá. E a ideia é jogar jogo, a gente pode marcar um Mind... Eu ia falar The Mind, olha só. The Mind, não. Olha aí, olha o ato falho. Não, então agora você falou que você vai ter que jogar The Mind. Imagina jogar The Mind online, cara. Nossa, impossível. Bom, pessoal, esse foi Mind Management, esse foi o Google Bee. Google Bee, brigadão por participar. Imagino que isso não é... Brigadão por convidar. Não é a primeira, nem a... Quer dizer, é a primeira, mas imagino que não é a última. Acho que isso vai acontecer várias vezes. Vai ser sempre um prazer. Valeu, gente, até mais e boas partidas pra todo mundo. Fui!